Oh, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Então, gente, vamos começar uma playlist nova. Eu decidi dar aula para os meus alunos respondendo questões e preparando um material de qualidade, um material resumido, sempre tirando dúvidas através dessas videoaulas. Então, quando eu falo meus alunos, eu me refiro aos meus alunos do estado de Alagoas, no Colégio Estadual Almeida Cavalcante. Então, essas aulas são específicas para eles, porém, não impede de você assistir essas aulas. Se você gostar, você dá um like, se inscreve no meu canal. Você pode escrever alguns comentários positivos, negativos, pode dar sugestões e se quiser fazer perguntas também pode, tá? Fiquem à vontade. Bom, nosso objetivo agora neste vídeo é atender a necessidade do primeiro ano do ensino médio. Nossa aula é de Química e eu vou responder algumas questões sobre átomo, elemento químico, substância, tipo de substância, simples ou composta, misturas, mistura homogênea, mistura heterogênea, tá? Algumas equações, algumas fórmulas, umas questões bem simples e fáceis de entender, ok? Então tá aí em cima, né? Primeiro ano e primeira atividade. Por que primeira atividade? Porque vamos fazer várias, tá? E gradativamente eu vou dar todo o conteúdo do Enem. Então, sem enrolação, vamos começar? Eu vou desaparecer para a gente começar. Desaparecer! Estou aqui pequenininho. Qualquer coisa eu agito, tá? Então, estamos aí com a primeira pergunta. Dentre as proporções abaixo, escolha os itens que contêm somente substâncias compostas. Então vamos lembrar, substâncias compostas, de forma bem simples mesmo, são aquelas que têm dois elementos químicos ou mais elementos, tá? Então, nessa primeira opção, só aparece S8. Então, o S é o enxofre. E só tem um elemento aqui. Portanto, é uma substância simples. Posso falar a mesma coisa do O, é o oxigênio. É uma substância simples. Somente o P é o fósforo. É uma substância simples. Somente o I é o iodo. É uma substância simples. Então, essa primeira opção não é a resposta certa. Já que na segunda opção, eu tenho FeS. Fe, olhando na tabela periódica, é o ferro. E o S é o enxofre. São dois elementos químicos. Portanto, essa substância ela é composta. Posso falar a mesma coisa do Al2O3. O Al é o alumínio, o O é o oxigênio. São dois elementos químicos, substância composta. A mesma coisa o C e o O. O C é o carbono, o O é o oxigênio. São dois elementos químicos, substância composta. Aqui, ó, Hg e Hg é mercúrio e é iodo. Você pode perguntar assim, professor, como é que você sabe o nome desses elementos? Porque eu sei olhando a tabela periódica. Quer dizer que antes de responder qualquer questão sobre esse assunto, ou até mesmo sobre assuntos mais difíceis, vocês precisam da tabela periódica. Eu recomendo sempre começar por ela. Se acostumem
a olhar a tabela, conhecer os símbolos, os elementos, os nomes e todas as suas características. Voltando para a questão, como ele pede, dentre as proposições abaixo, escolha os itens que contêm somente substâncias compostas, nós descobrimos que o item 2 só tem substâncias compostas. Resposta certa é item 2. Eu não vou nem para os outros, mas se vocês quiserem, vamos olhar. Item 3, Ca é cálcio, substância simples. Nem vou olhar o resto. Item 4, NaCl. O Na é sódio, o cloro, o Cl é cloro, substância composta, tudo bem. Mas quando chega aqui no H, o H é hidrogênio, é uma substância simples, não vale para a questão. Portanto, nem vou olhar o resto. O quinto eu tenho o K, que é o potássio, tenho o O, que é o oxigênio, tenho o H, que é o hidrogênio, legal. Substância composta. Aqui eu tenho o Ni, que é o níquel, entre parênteses eu tenho o N, que é o nitrogênio, tenho o O, que é o oxigênio, legal, né? Substância composta. Será que é essa? Quando chegar aqui eu tenho O de oxigênio, é simples. E lá Cl, cloro, substância simples. Já não vou nem olhar. E o sexto, todos eles são simples. Portanto, a resposta correta é o item 2. Demorei bastante para explicar, porque a gente revisa a teoria. Substância simples é aquela que só tem apenas um elemento químico. Substância composta é aquela que tem dois ou mais elementos. Beleza? Vamos continuar. Aqui eu tenho a segunda questão. A segunda questão, pela imagem, né? Eu tenho aqui somente água. Eu tenho aqui água e etanol. E tenho aqui água e óleo. Eu já imagino que seja. São sistemas onde ele pergunta, vamos lá, considere os seguintes sistemas. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente ao que? Vamos lá, substância simples. Caramba, a água é uma substância simples? Bom, deixa eu ver aqui se eu faço de caneta. A água é uma substância simples? Qual é a fórmula da água? H2O, que coisa feia. A minha letra ficou horrível. Mas deu para entender. H2O. Vocês acham que H2O é uma substância simples? Não, né? E aí, de cara, eu trago para vocês a resposta. A água é uma substância composta, tá aí, tá? Porque tem o H e tem o O, ok? H e O, dois elementos químicos juntos, formando substância composta. Água e etanol, já sabe que é álcool, né? Água e álcool é uma mistura homogênea, fica tudo transparente, só aparece uma única fase. E água e óleo, eu espero que vocês façam esse experimento em casa. Peguem um copo, coloquem água e depois coloquem óleo bem devagar. E vocês vão perceber que não se misturam, ok? Por isso você vai ver duas cores e duas fases. Portanto, mistura heterogênea, tá? Olha a letra C. A água, substância composta. Água e etanol, mistura homogênea. E água e óleo, mistura heterogênea. Esse é bem fácil. Vamos passar. Aqui eu trouxe para vocês mais uma questão de sistemas, né? Sistema homogêneo ou heterogêneo. Vocês precisam dizer se a letra A é homogênea ou heterogênea, se a letra B é homogênea ou heterogênea, e assim vai, né? Vamos descobrir. Letra A.
água e gasolina. Água e gasolina não se misturam. A gasolina ela é feita do petróleo, né, gente? São substâncias diferentes. Portanto, a resposta certa é heterogênea. Água e sal dissolvido. Se vocês fizerem um experimento em casa, um copo com água, bota um pouquinho de sal, mistura lá, o sal vai desaparecer. Portanto, fica só água. É uma cor só, é uma fase só. Qual é a resposta? Homogênea. Agora eu tenho água, sal dissolvido e sal não dissolvido. Se você olhar para o copo, você vai ver a água e o sal. Você vai ver as duas cores, as duas fases. Portanto, ela é heterogênea. A resposta aqui está heterogêneo. Mesma coisa, né, gente? O próximo, a letra D, eu vou ter água e gelo. É muito interessante. A água e o gelo. O gelo é feito de água, então você pode pensar que ele tem apenas uma fase. Mas na verdade, quando você se mistura a água e o gelo fica boiando na água, então você enxerga a água e o gelo separadamente. Dá para ver duas fases. Assim sendo, ele é heterogêneo. Ok? Esse sistema vinagre, somente o vinagre, é só você pegar o recipiente, né, garrafinha do vinagre, que você vai ver que ele apresenta uma cor só, né, uma fase só. Ele é homogêneo. O óleo de cozinha é a mesma coisa, né, gente? Homogêneo. E o granito? Ah, rapaz, o granito. O granito é uma pedra que, na verdade, ele é misturado. Ele tem 3 outros componentes, ok? E por causa disso, por causa dessa mistura de 3 outros componentes, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Ar atmosférico, o ar que a gente respira. O que nós estamos enxergando... Peraí, nada, né? Então, se a gente não enxerga nenhuma diferença, se não há nenhuma partícula a mais ou a menos, portanto, ele é homogêneo. Diferente do ar com poeira, que se você for varrer a casa, tiver muito empoeirada, a poeira vai subir, dá para ver as partículas pesadas no ar. Portanto, dá para ver heterogêneo. É isso, né? Questão fácil, questão legal. E se você está se perguntando sobre o granito, espera um pouquinho que a gente vai voltar a falar sobre ele. Próxima questão. Identifique o número de fases e componentes nos sistemas a seguir. Pronto, fase e componentes. Se eu for olhar no item 1, eu vou olhar apenas para o tubo de ensaio, eu vejo uma cor só, portanto eu vejo uma fase, tá? Só uma. Mas do lado eu sei que é uma mistura que tem água e sal. Portanto, a água e o sal serão os componentes, ok? E aí a resposta do item 1, uma fase, porque eu só enxergo uma fase, e 2 componentes por causa da água e do sal. Legal, né? Espero que tenham entendido. O item 2, o que é que vocês acham? Dá para ver 2 cores. Então, portanto, 2 fases. E quais são os componentes? Água e sal. Portanto, 2 e 2. Né? 2 fases e 2 componentes. Legal. O item 3. O item 3, eu vejo 2 cores. 2 fases, neste caso. E aqui eu percebo que eu tenho componente óleo, componente água e componente sal. Provavelmente o sal está dissolvido, tá bom? Aí a resposta certa são 2 fases e 3 componentes. Para concluir, essa quarta questão, esse quarto item, ele traz para a gente água mais sal
mais granito. E aí eu vejo aqui, ó, essas cores. E agora? Bom, vamos lembrar do que eu falei sobre o granito. O granito ele tem 3 fases. E aí eu mostro para vocês aqui a pedra. Tá aqui em cima. Ó o dedinho, tá aqui em cima. Pronto. O granito apresenta 3 fases, né? O quartzo, o feldespato e a mica. Então, se eu tenho 3 fases, olha só, tá? E aqui eu tenho água, sal e granito. Qual seria a resposta certa? Olha aqui, 4 fases apenas. São as 3 fases do granito, esse preto aqui, mais a água. O sal, pode observar que ele não aparece na figura. Não aparece aqui, o sal aparece no item 2. Tá aqui, ó, de branco. Então, se eu tenho 3 fases do granito, mais a água, que é 4. Dá 4 fases. E os componentes? Agora sim, né? 3 componentes do granito, sal e água. Dá 5 componentes. É isso, beleza? Eu achei arretado. Vamos para a próxima. Nessa questão, agora, nessa questão eu trago as bolinhas de gude, né? Eu trago para vocês as chimbras, como nós falamos aqui em Alagoas. Eu tenho uma questão que fala sobre átomo, né? Vamos ler o que ele diz. Sob condições adequadas, uma mistura de nitrogênio gasoso N2 e oxigênio gasoso O2 reage para formar diferentes óxidos de nitrogênio. Se representarmos o elemento nitrogênio pela esfera negra, a bolinha preta, e o elemento oxigênio pela esfera cinza, ou bolinha cinza, 2 dessas reações químicas podem ser esquematizadas como? Então eu tenho a primeira reação, aqui eu vou ter o início dela, tá bom? São os reagentes. E teremos aqui o produto dela, que já é o final da reação. Nesse item 2, a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui o início, os reagentes, e o final aqui, ó, o produto. É muito importante que a gente represente pela seta. Aqui eu tenho o início de uma equação química, o início da teoria sobre equação química. Tá, mas o que ele pede? Ele pediu o quê? Ele pediu de a fórmula química do composto formado na reação esquematizada em 1. A reação em 1. Aonde está a reação em 1? Tá aqui, ó, 1. Portanto, eu sei que aqui nesse quadrado eu tenho um início e aqui eu tenho um final. Então, esse é o final, é o produto final. É o que ele pede. Dê a fórmula química do composto formado na reação em 1. Aonde está a reação em 1? Está aqui, ó, neste quadrado. Portanto, eu já sei que a bolinha cinza, que está aqui, ó, são 2, né? Eu sei que é oxigênio. E a bolinha preta, só aparece 1. Eu sei que é nitrogênio, é 1 nitrogênio. Então a resposta certa será NO2. Legal, né? Tá bem fácil, né? Por que, professor, NO2? Bom, se eu for olhar apenas essa molécula, eu tenho um nitrogênio, que é a bolinha preta, e 2 oxigênios. Então eu escrevo em ordem alfabética, primeiro o N, depois o O. NO2. Eu não preciso contar a quantidade dele do sistema todo. Só basta a fórmula de uma molécula. Legal? Espero que tenham entendido. Tá bem fácil. Próximo. Aqui, na letra B,
né? Nesta letra B, ele pede escreva a equação química balanceada. Agora a gente vai ter que calcular um por um, ó, do que acontece no início e no final. Bora fazer, né? Item 2, bora fazer esse primeiro quadrado. Eu tenho aqui duas bolinhas juntas, pretas, dá um nitrogênio, não é? Então é N2. E duas bolinhas brancas juntas, que é o oxigênio, né? Branca, cinza, tanto faz. Que é O2. Bora ver o que aparece. Aparece 8N2. Vocês concordam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8N2 mais 4O2. Olha só. 1, 2, 3, 4. 4O2. Observem como eu escrevi. Eu escrevi usando um número e na frente deste número está a letra. É muito importante isso. Se eu tenho N2, quer dizer que esse N2 se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 8N2. Mas, que é um sistema fechado, se eu tenho O2, esse O2 se repete. Então, 1, 2, 3, 4. 4O2. Eu tenho aqui os reagentes. Agora o setinha. E aí eu pergunto qual é o produto, né, o resultado final. Dá para ver, gente, aqui que eu tenho duas bolinhas pretas, é o nitrogênio, e uma bolinha branca ou cinza, que é o oxigênio. N2O, não é não? N2O, mas são quantos? Eles se repetem quantas vezes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E aí nós teremos 8N2O. Legal. Não terminamos. Não terminamos, porque ele quer a equação balanceada. Observem que esses números são múltiplos. 8N2 mais 4O2 vai produzir 8N2O. São múltiplos. Vamos simplificar o 8, o 4 e o 8. Vamos dividir, bora, tudo por 4. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, só para ficar legal. Aqui. Vamos dividir tudo por 4. Qual será a resposta? Tchan, tchan. E aí, ao dividir, teremos 8 dividido por 4 dá 2N2. 4 por 4 dá 1O2. 8 por 4 dá 2N2. E esta é a resposta certa. Tá? Legal? Esta é a resposta certa da questão. Bem, com isso a gente conclui. Eu vou aparecer agora um pouquinho maior. Oi. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Quando forem estudar, deem pausa. Se for necessário, voltem, assistam novamente. Escrevam. É importante demais escrever. Se gostaram, dê um like e se inscrevam no meu canal, ok? Valeu, até a próxima. Fui!